Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Argentina e Polônia. A Argentina dominou as ações desde o início do jogo. A Polônia não disse a que veio nesse jogo. O Lewandowski não recebeu praticamente uma bola. Ah, ah, a, a Polônia estava da intermediária para trás, não conseguia fazer jogada de lado, não conseguia fazer jogada de meio, não conseguia fazer nenhuma aproximação. O Messi com o McAllister estavam ali dominando a meia cancha ali, estavam trocando passes a todo momento, sempre chegando na cara do gol. O Szczęsny foi um gigante. O Szczęsny é o maior goleiro da Copa até agora. Ele pegou nada mais, nada menos que dois pênaltis e fez defesas monumentais, sensacionais, de um grande goleiro que é goleiro de seleção. Acontece que só tem dois grandes jogadores na Polônia, né? Lewandowski e Szczęsny. Como o Szczęsny não é meia, ele não consegue fazer lançamento para Lewandowski, né? Então a Polônia não existe em outros aspectos. Assim, a Argentina com troca de passes, né? Porque eles são muito entrosados ali, né? Entre eles, a linha da defesa consegue fazer ali uma grande ligação ali com o meio, grande ligação com o ataque, então eles estão sempre muito juntos ali, né? O que a gente vê ali é que o ponto de referência, na maioria das vezes, é o McAllister, então ele recebe bola ali e faz a transição ali com o ataque. Nós temos ali também o Angel de Maria, que ele ataca na esquerda, ataca na direita, e ele é canhoto, então quando ele ataca na direita ele confunde bastante os jogadores. Então ele está sempre tirando ali cruzamento para tentar a feitura dos gols. O Messi não foi exatamente um protagonista nesse jogo, mas ele organizava bem ali, dava bons passes e tal. De certa forma, o Macalester jogou bem mais que o Messi hoje, mas a Argentina conseguiu um pênalti ali no início no início não, ali no meio do primeiro tempo. Foi um pênalti esquisito, sabe? Porque o goleiro, aí eu tô falando a minha visão, sabe? Aí, como eu digo, eu não sou juiz, então não tenho capacidade de fazer essa análise, mas na minha visão o goleiro tentou pegar a bola. Como ele não conseguiu chegar na bola, ele acabou atingindo o Messi. Aí entenderam que o goleiro deu um tapa no Messi. Só que ele estava voando ali, né? Ele estava voando para tentar pegar a bola. Então é claro que não foi de propósito. Mas o juiz entendeu que foi de propósito, pênalti para o argentino. O Messi ele não é um grande cobrador de pênalti, sabe? Eu me lembro de um pênalti que ele fez naquele famoso 6-1 lá contra o Paris Saint-Germain, em que ele bateu o pênalti e ele ficou apreensivo de ter errado. Você, a câmera fechou assim no olhar do Messi e o Messi estava desesperado achando que poderia ter errado. E naquela oportunidade o Barcelona precisava ganhar de muitos gols, já que tinha perdido a primeira partida por 4-0. Então ele não é um bom batedor de pênalti. Ele foi lá, bateu, o César pegou. E o César já tinha pegado um pênalti no jogo anterior. E aquele 0-0 e que poderia não só classificar a Polônia, como colocar a Polônia em primeiro lugar, já que com 5 pontos eles conseguiriam passar em primeiro lugar. Mas acontece que a Argentina estava jogando muito mais, mas muito mais mesmo que a Polônia. E acabou fazendo os seus dois gols, né, conseguindo o primeiro lugar do grupo. Para quem viu o início da Argentina, foi até estranho. Na verdade, aquele jogo contra a Arábia foi um jogo muito estranho, porque a Argentina fez um gol de pênalti com o Messi e depois acabou fazendo mais dois gols anulados pelo VAR por impedimento. E ainda chegou a fazer um quarto gol que foi anulado antecipadamente, então foram três gols anulados. E aquele jogo a Argentina acabou perdendo por 2-1, dois gols ali da Arábia. Então o que acontece? Desde aquele momento já se via que a Argentina era uma grande seleção. Estava jogando muito bem. E que aquilo ali tinha sido um acidente de percurso. Tanto que ganhou os outros dois jogos por 2-0 tranquilamente, passando por cima dos seus adversários. Do lado da Polônia, nós podemos ver o seguinte: aí poderíamos dizer assim, puxa, talvez os poloneses tenham saudade ali do Paulo Souza, né? O Flamengo foi lá, tirou o Paulo Souza lá da Polônia, o Paulo Souza pagou a multa, veio para cá, não deu certo.
acabou perdendo o emprego e acabou perdendo a chance de ser o técnico de uma seleção em Copa do Mundo. E o que aconteceu? Entrou esse novo técnico e, ao que tudo indica, ele não é um tipo de técnico que gosta de atacar, porque a Polônia deu pouquíssimos chutes a gol. Eu acho que praticamente não chutou a gol. E no futebol isso é muito grave, né? Você ter um. E ainda mais você tendo um atacante como o Lewandowski, quer dizer, você não fazer uma jogada de lado para o cara tentar disputar lá na área, você não fazer uma tabela, né, para deixar o cara em condições de fazer gol. Aí, sabe, o cara morrendo de fome lá no ataque porque não recebe uma bola, né? Mas enfim, para quem foi bom essa situação? Foi bom para a França, porque a França vai pegar uma Polônia que é um time praticamente morto, né? Vai passar com muita facilidade, a não ser por aquelas coisas do futebol, né, que sempre acontece, né? De repente fazer um gol, que nem a Costa Rica fez, um chute a gol, fez o gol e ganhou, mas é muito difícil, e ainda mais a França, com aquele ataque lá, Mbappé, Giroud e Rabiot e 1 milhão de grandes jogadores ali, né? A Polônia vai ter muita dificuldade, em que pese o César ser um grande goleiro, ele não vai aguentar tanta bola que ele vai tomar lá, né? Provavelmente a França vai passar e vai passar com alguma facilidade. A nota do final do jogo é que o México acabou fazendo 2-0 lá na Arábia e a Polônia estava passando pelo número de cartões. Tinha tomado apenas 2 cartões e o México tinha tomado 7. Então, o que aconteceu? Ao final do jogo, ainda faltava 4 minutos aproximadamente ali para o jogo do México acabar com a Arábia. E estava 2-0 para o México. E ali, 1 minuto e pouco depois, a Arábia acabou fazendo gol e classificou com alguma tranquilidade, por assim dizer, né, a Polônia. Mas o que aconteceu? A Arábia, ela não fez praticamente nada, né, nessa Copa do Mundo. Mas tem um crescimento, né? Como eu falei ali em alguns jogos ali da Arábia, né, nos 2 jogos anteriores, a Arábia você nota um crescimento em questão de ataque. Eles se lançam ao ataque, eles não têm medo. E a gente nota que a defesa é um problema muito sério, que tem que ser trabalhado caso eles queiram evoluir no que se refere a futebol. Mas daí cai no mesmo problema que eu falei ali do Catar, sabe? Que, poxa, a Arábia de repente tem bastante tempo para fazer treinamento e tudo mais, mas não tem seleções de qualidade para fazer esse treinamento. Porque todas as seleções estão ali ocupadas com as datas FIFA. Lá na Europa agora tem 3 competições, né? Tem a Copa da Europa, tem ali aquela Copa de primeira e segunda divisão, aí tem a Copa das Nações e não sei o quê. E daí os caras se ocupam com isso, ainda, além de mais ainda tem as eliminatórias. E aí, onde é que vai arrumar tempo, né, para jogar caralho? Não vai arrumar tempo, né? E assim eles acabam jogando com as grandes seleções somente na Copa do Mundo. E aí você pega uma seleção de qualidade, sabendo que você não tem uma qualidade na sua seleção, vai acabar acontecendo isso muitas vezes. E as eliminatórias ali da própria Arábia, que parece que faz parte das eliminatórias europeias, você vai pegar um, dois, no máximo, de qualidade. Os outros são times menores, né? Times que não vão acrescentar muito a sua capacidade. Aí, de novo, pode pegar os times, né, de maior expressão? Pode, mas também é a mesma situação. Os campeonatos se acumulam, estão cada vez maiores. De novo, né, até para os clubes, tem 3 competições agora na Europa. Tem os seus campeonatos nacionais, mas as 3 competições da Europa. Lá na Inglaterra, tem 3 competições na Inglaterra também. Então, puxa vida, os caras não têm tempo. Mesmo que você pegue os times menores ali, os caras não têm tempo, não tem como marcar um amistoso com esses caras. E assim vai ser muito difícil de eles evoluírem em relação ao futebol. Ainda assim, eu vejo alguma evolução nessas seleções, mas precisa, sei lá, de um técnico mais experiente, precisa de um investimento maior. Aí você não tem. O Qatar naturalizou um monte de gente lá para poder jogar na sua seleção. Inclusive, a geração anterior, segundo alguns jornalistas, estava muito mais eficiente do que essa geração de agora. Eles podem até naturalizar os caras, mas assim, ainda assim vai ser difícil você criar uma competência, né, para disputar de igual para igual com algumas seleções, né, principalmente as seleções da Europa. Então, assim, eu acho lamentável, né, a atuação da Arábia, que poderia fazer história ao vencer a Argentina, acabou não ganhando da Polônia, a Polônia acabou ganhando da Arábia, e acabou não atuando bem contra o México. Então, assim, 2 oportunidades poderia de ter classificado para outra fase, não classificou e agora vai para casa.
De maneira análoga, a Tunísia, né, que acabou fazendo história, ganhando da França e tal, mas também acabou não classificando. Então, esses times de origem árabe, eles têm extrema dificuldade de evolução para chegar a fazer um bom papel na Copa do Mundo. Mas essa Copa em específico, principalmente por ser no Catar, eles tinham alguma condição de chegar em algum lugar e acabar não chegando. O Irã também é um outro caso. Poderia ter passado e não passou. Seja, Tunísia, Irã, Arábia Saudita. Três times árabes que poderiam ter passado, não passaram. Agora vamos ver o Marrocos. O Marrocos é um dos que podem passar, mas não sei. Como diria um amigo meu, né? No frigir dos ovos, ali no final das contas, só fica os grandes. Né? Pelo jeito, vai ficar só os grandes. E aí, para a próxima fase, então, nós temos a Argentina vai, vai enfrentar o segundo do grupo da França. A França vai pegar a Polônia e a Argentina vai acabar cruzando com o Brasil, né? Ali na semifinal, se não me engano. Então, daí, se tudo der certo, se todos passarem, né? O Brasil deve pegar a Argentina na semifinal. Só que não importa, né? Porque quer ser campeão tem que passar por todos. Mas vai dar trabalho essa Argentina, porque estão jogando muito bem. Eles estão muito entrosados. Aquele meio-campo ali que não deu para identificar direito se tem algum elemento de marcação ali no meio. Para mim é tudo atacante, né? Atacante, meio atacante, e a defesa fica mais ali com o pessoal ali aqueles quatro aí da defesa, porque dificilmente se vê os laterais avançarem, né? Então os três da frente se unem aos três ali do meio e eles que fazem todas as jogadas ali de ataque. E aí, com a seleção brasileira ali, o pessoal vai ter que se virar da Argentina para tentar marcar o pessoal. Eu fico imaginando que será um jogo de muitos gols, a depender da decisão do técnico argentino, de como que ele vai jogar esse jogo, se ele chegar lá à semifinal contra o Brasil. Porque se ele resolver atacar, podemos ter um jogo de muitos gols, e se ele resolver se defender, de repente vai ser aquele jogo que os argentinos sabem fazer, né? O jogo da catimba e tudo mais, de repente decidido numa falta, né? Numa genialidade ali do Messi, que o Messi vai precisar de marcação também, porque o Brasil normalmente não se preocupa em marcar na Copa do Mundo, mas com o Messi tem que marcar, porque senão ele leva dois, três ali e daí a casa pode cair, né? Isso para mais adiante, caso o Brasil passe, né? Que o Brasil não deve ter dificuldades para passar, pelo menos das oitavas, né? Aí das quartas depende de quem vir e tal. E é bem possível, né, que dê aí essas semifinais, Brasil e Argentina. E daí para o título, vamos ver o que pode acontecer, né? Então já temos aí mais quatro, então mais dois confrontos definidos, né, para a próxima fase. E amanhã teremos mais outros dois confrontos. E depois na sexta, hoje é quarta-feira, daí na sexta vamos ter os outros últimos dois confrontos definidos e vamos para as oitavas. E aí não vai ter jogo mais ou menos, né? Em que peço estar falando para vocês aí que a Polônia passou, mas que dificuldade, né? Não deveria ter passado. Lembrei o adversário da Argentina, a Austrália. A Argentina não deve ter dificuldade de passar pela Austrália, assim como a França não deve ter dificuldade de passar pela Polônia. Mas oitavas de final é outra história e cada jogo é um jogo, né? E talvez o pessoal se agigante, né, diante dessas grandes seleções e o jogo que a Polônia propôs, se eles acrescentarem uma ideia de contra-ataque, uma ideia de jogo pelas laterais, uma ideia de o time ser mais compacto, de roubada de bola, talvez esse jogo que eles fizeram seja um jogo ideal para jogar contra a França, já que tem muitos atacantes bons, muitos meias bons, e que eles podem ali numa jogada, em uma bola, cair no pé do Lewandowski e ele resolver a parada. Mas eu acredito que vai ser bem complicado para a Polônia traçar uma estratégia para conseguir vencer a França. Para mim, a França deve passar e a Argentina deve passar. Então, amanhã estarei aqui novamente para falar dos dois jogos do dia e das classificações aí das seleções para a próxima fase. Se você gostou, inscreva-se no canal, favorite, positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, comente aqui embaixo o que você achou aí desses jogos da Copa do Mundo e desse jogo absurdo aí que a Polônia fez contra a Argentina.
em que classificou na Bacia das Almas, mais por sorte do que por juízo. E o que você achou também desse pênalti aí marcado a favor do Messi e da atuação do goleiro Szczęsny hoje pela Polônia? Bom dia, boa tarde, boa noite, por hora.